Olá, espero que o meu testemunho de vida possa lhe motivar e possa lhe ajudar se você tem vivido ou viveu a mesma situação que eu vivi também. E que você possa crescer mais e mais diante da presença de Deus. Eu gosto de dois textos na Escritura que me motivam muito e que me ajudaram muito. Um deles é João capítulo 3, verso 16, a qual diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o outro texto é Isaías 43, verso 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu nasci num vilarejo chamado Santa Luzia, fica no interior de Pernambuco, próximo à cidade de Camusim de São Félix. Lá, quando minha mãe estava grávida, ela já tinha tido a minha irmã. Minha mãe teve minha irmã com 13 anos de idade e a minha irmã tinha nascido prematura. Ela pesava muito pouco assim e ela cabia mais ou menos dentro de uma caixa de sapato. E o fato de minha mãe ser muito jovem, depois quando ela engravidou de novo do meu pai era um alcoólatra, e meu pai disse que ele não ia assumir, né, quando minha mãe estava grávida da minha pessoa. E minha avó também disse que quando o filho nascesse era para minha mãe doar. E minha mãe me conta que ela viveria embaixo de uma ponte com os filhos, criaria lá, mas ela não daria o seu filho. Outro texto também que marcou a minha história, está escrito no livro de Provérbios, capítulo 22, e o verso 6. Lá diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse texto me chamou muita atenção porque eu vivi num lar desestruturado. Nasci no lar católico, nossa família toda era católica, mas desde a infância eu fui uma criança muito perversa. Na escola eu era muito complicado. Eu lembro que nas festividades que havia na escola, principalmente em festinhas que eles faziam no dia da criança, comemorações festivas, e outras atividades também, ao decorrer do estudo na sala de aula, eu batia muito nos meus colegas. Certa ocasião eu puxei o brinco da professora. Às vezes a professora tinha que chamar a minha mãe, que nós morávamos pegado com a escola, e minha mãe batia em mim dentro da sala de aula, me levava para casa. Eu fui uma criança muito perversa. Por isso que esse texto de Provérbios me chamou muita atenção, porque quando o texto diz ensina a criança no caminho, é exatamente o que o texto está dizendo. Os pais devem ir com os filhos. A Bíblia não diz ensinar a criança o caminho, porque a criança não pode ir só. E, bem, eu cresci naquele vilarejo em que eu morava, todas as pessoas ali eram católicos. E havia uma freira lá naquele local, a qual atendia as necessidades da comunidade. E eu tinha por volta de uns 16 anos de idade, 15 anos para 16, quando a mãe dessa freira começou a adoecer bastante e ela teve que se ausentar do vilarejo onde eu morava e teve que cuidar da sua mãe. Como eu era um jovem muito ligado à igreja, né, sempre que havia atividades ali na comunidade, eu estava sempre envolvido, porque nossa família era muito religiosa. A freira pediu para que eu tomasse o posto de como catequista. Ela era catequista e eu tomei o posto aos 15 anos de ensinar catecismo. Eu formei 3 turmas de primeira comunhão e 2 turmas de crisma. Eu mesmo fui professor de crisma e eu mesmo me crismei. E nessas ocasiões que haviam ali no vilarejo, na minha cidade tem um convento. E nesse convento sempre iam frades, iam seminaristas para fazer trabalhos de missões ali
naquela comunidade e outras comunidades interiores daquela cidade. E sempre que iam alguns seminaristas para o meu vilarejo onde eu morava, a freira pedia que eu dormisse lá no salão paroquial da igreja. Eles colocavam camas lá, e para que ele não ficasse só, porque até mesmo sendo um vilarejo com 40 casas, há muita violência. Às vezes acontece assalto também, é um lugar bem perigoso assim. E devido a algumas situações que aconteceram na minha infância, eu desenvolvi alguns comportamentos efeminados. E eu era muito ridicularizado na escola. Eu lembro que os meus colegas não gostavam de ficar próximo de mim. E uma daquelas ocasiões em que eu dormia lá no salão paroquial, durante a noite, um frade que estava lá, ele tentou me assediar dentro do salão paroquial, e aquilo só fez entrar mais tristeza dentro do meu coração, porque eu sabia que desde ali Satanás já estava começando a trabalhar bastante em mim. No outro dia eu me lembro que eu não fui à igreja, estava tendo texto todas as noites, e as pessoas ficaram preocupadas porque eu sempre estava ali para auxiliar. Até que eu fui comissionado para ser coroinha. E enquanto eu atuava como coroinha, eu vestia aquelas roupas como de padre, e muitas pessoas da comunidade me olhavam com outros olhos. Eu lembro que meus amigos zombavam de mim, me chamavam apelidos, né, que chamavam apelidos devido ao meu fato do meu comportamento ser efeminado. Mas o tempo foi passando, e quando eu havia me tornado professor de catecismo, todo final do mês nós tínhamos uma reunião com um dos líderes da diocese da cidade de Caruaru, a maior cidade do agreste do Pernambuco, e ele ia para a nossa cidade e entregava a nós alguns relatórios, para que a gente devesse passar aquele relatório durante a noite, nas aulas de catecismo, ou tinha catequista que ensinava durante o dia também, passar aqueles assuntos para os catequistas. Então o que acontece? Em uma dessas oportunidades, foi dado para nós um papel que falava sobre os 10 mandamentos, sobre a lei de Deus. E embaixo estava escrito Êxodo 20. Eu sempre fui um católico praticante, de estudar a Bíblia, de ler, mas quando eu peguei a Bíblia e fui abrir em Êxodo 20, eu comecei a comparar, e eu vi que os mandamentos que haviam entregado para mim naquele papel estavam diferentes do que a Bíblia dizia. Foi quando nessa ocasião o Espírito Santo começou a me despertar sobre algumas situações da Bíblia Sagrada. Eu comecei a ter mais interesse de buscar. E eu fui até o padre, fui até o sacerdote, e eu perguntei para ele se havia acontecido algum erro de digitação. Porque no papel que haviam me entregue, estava escrito lá que o domingo era o dia para ser guardado, mas na Bíblia dizia que era o sábado. Eu não encontrava também no papel o mandamento das imagens de escultura. E eu perguntei, padre, por que a Bíblia diz que a gente não pode fazer imagem de escultura? E aqui na igreja nós temos imagem de escultura. E ele respondeu para mim, porque... mas na verdade a gente pode fazer imagem de escultura. A gente não adora as imagens, a gente venera. Bem, minha irmã na época, eu tinha por volta de 17 anos, ela começou a trabalhar na casa da minha prima. Essa minha prima tinha tido gêmeos, e um casal, na verdade 2 missionárias, estavam visitando a casa dela. E foi nessa ocasião em que um dia minha irmã levou para nossa casa, para minha casa, um estudo. Eu lembro que o nome do estudo era Ouvindo a Voz de Deus. Eu havia chegado da escola, que eu estudava na cidade, e aquele estudo estava em cima da mesa. E me chamou a atenção a capa daquele estudo. Eu comecei a manusear ele e comecei a ler o que estava escrito ali naquele estudo. Foi quando o Espírito Santo começou a despertar em mim um interesse de analisar mais, estudar mais sobre a palavra de Deus. Até que eu cheguei para minha irmã e eu disse assim, olha Patrícia, consegue um estudo desse para mim? Onde foi que você conseguiu esse estudo? Ela disse,
tem umas crentes lá na casa da Vera, ela dá esses estudos. Aí a minha irmã ela trouxe um estudo desse para mim, e eu comecei a estudar próprio esse estudo, né? Mas só que o Espírito de Deus foi trabalhando cada vez mais, foi trabalhando. E na escola eu comecei a ter contato com alguns amigos que eram evangélicos. E eu lembro que um amigo meu, ele chegou para mim e disse: olha, Júnior, eu encontrei um DVD na feira, um DVD muito bom. Esse DVD, a capa não me agradou muito, mas o conteúdo dele é muito bom. Um pastor que fala muito bem, que fala com uma grande autoridade. E eu fui e comecei a estudar, né, esse livro que meu amigo havia passado para mim. Na verdade, esse DVD. Esse DVD era O Grande Conflito. E eu gostava porque o pastor que falava sobre os temas que eram propostos, ele tinha uma tática muito boa de conversar com as pessoas. Ele dizia: se aproxima mais, se aproxima mais. E eu gostava muito. Até que um dia minha mãe chegou do trabalho e ela viu eu assistindo aquele DVD. E ela perguntou assim: esse DVD, ele é de crente? E eu disse: não, mãe, é a palavra de Deus. E minha mãe disse assim: Júnior, eu não quero que você fique assistindo essas coisas, que você fique vendo essas coisas. E isso com um tom muito rude que minha mãe falou para mim. Aquilo foi bem difícil, né? Bem difícil para mim, porque a palavra de Deus já estava operando em mim, já estava operando mudança. Até que, depois de um certo tempo, eu já não conseguia mais ficar dentro da igreja. Aquele DVD, O Grande Conflito, havia mudado a minha vida. Eu havia sido alcançado por aquelas mensagens. E eu lembro que na minha cultura, geralmente em época de carnaval, as pessoas têm um costume de prestigiar uma brincadeira chamada papangu. É onde o personagem, a pessoa, ela se veste ou de trajes masculinos ou femininos, põe uma máscara e ela sai de casa em casa pedindo dinheiro ou pedindo algum quilo de alimento. E nessa ocasião eu sempre gostava dessas festividades e eu fui bem distante, em alguns sítios, algumas comunidades bem distantes. Até que eu passei em frente a um lugar muito bonito. Um lugar que tinha um jardim muito bonito, tinha flores. E tinha uma jovem varrendo o terreiro daquela escola. Lá estava escrito o nome Escola de Profetas. E ela ficou um pouco assustada. Então, quando eu me aproximei, que eu estava de máscara, ela pediu que eu tirasse a máscara. E quando eu tirei a máscara, ela começou a falar da palavra de Deus para mim. E enquanto ela falava da palavra de Deus para mim, aquilo causava um sentimento muito diferente dentro do meu coração. Por isso que o texto de João 3,16, que foi o que eu citei no início, foi citado por ela. E esse texto que ela havia citado foi como assim um bálsamo no meu coração. E eu lembro que ela começou a falar assim do amor de Deus, que Deus nos ama muito, que Deus nos ama tanto que Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E a gente precisa abrir o nosso coração para dar espaço para que Deus venha e trabalhe em nós. E eu fui para casa. Mas eu já estava sem sede de estar dentro da igreja. Foi quando eu renunciei o cargo, né, de catequista. Porque eu comecei a ter contato com uma moça que trabalhava ao lado da minha casa na escola. Ela também estava tendo contato com essas missionárias. E como ela tinha contato com essas missionárias da escola de profetas, eu comecei a ter interesse, porque ela falava coisas tão diferentes assim do que eu ouvia de alguns colegas que eram evangélicos na escola. Até que a gente conversando sempre de Deus, ela me convidou. Ela disse assim: olha, eu quero te levar num lugar muito bonito nesse sábado. Vamos à igreja? E eu lembro que todo segundo sábado do mês tinha missa lá onde eu morava. E como eu era coroinha, eu tinha que estar lá para ajudar o padre nas celebrações. Mas nesse sábado eu não estive. Chegou uma van lá na comunidade onde eu moro. E por incrível que pareça, eu fui parar naquele lugar onde uma vez aquela missionária
tinha pregado sobre o amor de Jesus para mim. E eu saí tão maravilhado, eu gostei muito, as pessoas muito alegres, pessoas sorridentes, pessoas que mostravam um carinho, uma certa atenção. Isso me chamou muita atenção. E naquele dia que eu voltei, minha mãe estava muito revoltada em casa. Ela ficou muito irada, muito, muito chateada comigo. E eu já não aguentava, havia um grande conflito dentro do meu coração. Eu não podia estar dentro do lugar em que eu não me sentia bem. As verdades eram tão claras, a Bíblia era tão clara em dizer que o sábado era o dia santo, em falar assuntos tão sumamente importantes, que eu fui desligado da igreja. Eu renunciei ao cargo de catequista. Eu lembro que foi um grande escândalo naquele lugar onde eu moro, porque todas as pessoas católicas, e agora eu havia me tornado o primeiro evangélico daquele lugar. Eu passei a ser olhado com outros olhos, fui desprezado pelos amigos, mas eu sabia que era o início de todas as coisas. Não foi nada bem na minha casa, minha mãe não aceitava. Minha mãe começou a me ridicularizar, ela me chamava de louco, ela dizia que eu era um fanático, que eu era um maluco. E muitas vezes eu tinha que pegar a Bíblia e ler num pasto que ficava bem distante da minha casa. E quando eu voltava com a Bíblia na mão e minha mãe se encontrava no meio da rua, ela gritava para aquelas pessoas que estavam ali que eu era louco, que eu era um doido. E minha mãe começou a me rejeitar. Eu geralmente, antes de dormir, eu sempre pedia a bênção a minha mãe e a meu pai. E quando eu ia pedir a bênção, eles não me abençoavam. Minha mãe começou a me desprezar. Ela não falava para mim o horário da comida. Ela pedia para que a minha irmã se comunicasse comigo. Minha mãe não aceitava um abraço meu. E na verdade ela estava sendo um grande instrumento pelo diabo. Até que um dia ela chegou do trabalho e eu estava lendo a Bíblia. E eu a chamei para que eu ouvisse. E ela chegando para mim, ela disse: hoje você decide. Ou você permanece aqui em casa, ou você vai embora. E eu lembro que era por volta de 5:30 da tarde daquele dia. Já estava escurecendo. A vila que eu moro fica a 6 quilômetros da cidade, muito distante. E já estava escurecendo, estava chovendo. E naquele dia eu tomei uma decisão. Eu peguei a minha mochila, coloquei a minha Bíblia, coloquei as minhas roupas e eu fui morar na casa da minha tia. Eu cheguei na casa dela todo molhado, todo encharcado e muito triste. Eu chorava muito, eu chorava bastante, porque eu não entendia porque aquilo estava acontecendo. Mas a palavra de Deus é vida ao nosso coração. E Deus falava sempre comigo, com a passagem lá de Lucas. E lá dizia que até pelos próprios pais nós seríamos odiados e perseguidos por causa do nome de Jesus. Mas passou um ano. Eu estive morando na casa da minha tia e minha mãe ainda revoltada comigo. Até que ela foi na casa de uma mulher que tinha uma bola de cristal. Foi ela, a minha irmã e a minha avó. E naquela casa que ela chegou, ela levou uma foto minha. Segundo ela, aquela mulher é evangélica, mas evangélica com bola de cristal em casa. E ela disse que entregou a minha foto para aquela mulher, e aquela mulher olhou a minha foto e ela disse assim: olha, eu não posso fazer nada para impedir o caminho do seu filho. Você também não pode impedir o caminho que ele tem de seguir. Você não pode impedir. Se nós tentarmos impedir o caminho que ele está para seguir, nada vai dar certo na sua vida. Nada vai dar certo na nossa vida. E minha avó começou a chorar bastante, minha irmã, porque aí foi que Deus começou a despertar na minha mãe que, de fato, o caminho que eu estava seguindo era o caminho certo. Eu me lembro da ocasião em que Balaão foi para amaldiçoar o povo de Israel, e quando Balaão pronunciava maldição, só saía bênção da boca dela. E eu me lembro que nessa ocasião foi isso que aconteceu. Deus estava falando na boca dessa mulher que o caminho que eu estava seguindo era o certo. Bem, a situação passou, eu comecei a ter contatos, mais intimamente com essa amiga que recebia estudo bíblico, e eu sempre visitava a escola de profeta, sempre ia aos cultos lá, e aquilo ia me motivando muito. Até que depois de um ano mais ou menos, minha mãe abriu as portas para que eu voltasse para casa.
Eu voltei, mas o clima ainda estava tenso na minha casa. Mas eu voltei. E teve um dia que chegou um momento, o grande dia. Eu passei um sábado inteiro na escola de profetas. E nesse dia que eu passei lá, aconteceu da professora, né, uma das professoras da escola de profetas, recapitular todo o estudo que eu havia estudado da palavra de Deus. E quando eu recapitulei todo o estudo ali, foi marcado o dia do meu batismo. E foi para um domingo. Minha mãe, ela disse que aceitava a minha decisão, mas no dia do meu batismo ela não esteve lá. E foi algo muito triste assim, algo muito triste para mim, porque eu queria que a minha mãe, eu queria que a minha família estivesse presente, mas a minha família não esteve. Mas eu sabia que os anjos de Deus estavam presentes naquele dia. No dia 24 de fevereiro do ano de 2013, eu fui batizado. Fui batizado pelo pastor Aloysio Herculano, e foi um dia assim, muito grande e maravilhoso na minha vida. Antes, eu era considerado um dos maiores dançarinos da região que eu morava. Eu, em concursos de danças da escola, nós montávamos grupos de danças lá. E além de já ter trabalhado antes também como um pouco com língua de sinais, quando eu concluí o curso de Libras. Eu fiz um curso de Libras, concluí. E nesse curso de Libras eu comecei a trabalhar na escola também, ajudando algumas crianças com a questão da surdez. Mas bem, a história passou e Deus começou a trabalhar mais no meu coração. E a trabalhar com a questão do meu chamado. Deus começou a me chamar para fazer uma obra muito grande. E essa obra foi a de ser missionário. De entregar a vida e entregar o coração a Jesus. E eu marco meu testemunho por dois momentos. Essa primeira parte que eu falei para vocês agora, né, da minha cultura, do meu lugar de vivência, como eu era e de onde eu vim. E agora essa segunda parte, né? Em contato muito com a escola de profetas, eles me convidaram para participar do coral. Havia um coral na escola e às vezes eu ia a pé da minha casa para a escola de profetas. Às vezes chegava à noite lá, mas eu lembro que o ensaio do coral era às 7 horas da noite e eu sempre estava ali disposto, né? Mas me chamava muita atenção como as pessoas deixavam os pais, as mães, a família, iam para aquele lugar para serem capacitados durante um ano, para se tornarem depois missionários e ir levar o evangelho a outros lugares. Confesso que eu me sentia muito incapaz, porque eu tinha um pouco de vergonha de falar em público, mas Deus estava trabalhando em mim. E eu comecei a ter o desejo, Deus começou a implantar no meu coração o desejo de pregar o evangelho também às pessoas. Até que eu me inscrevi para a escola de profetas e recebi o chamado. Estudei ali durante um ano e durante o ano que estudei ali, confesso que foi um pouco difícil para mim, porque você sai de uma realidade para outra. E foi ali que Deus começou a trabalhar muito no meu caráter. A maneira que os professores tratavam, o método de ensino, o trabalho, o cultivo com a horta, eu gostava muito também, porque até o fato de eu ser criado numa família simples, a gente também trabalhava com agricultura. Então essa questão não foi tão difícil assim para mim. Mas Deus pôde me amoldar cada vez mais. E foi ali dentro que eu pude aprender de fato o que era o serviço, o que é de fato ser um missionário, que todo verdadeiro discípulo, ele nasce no reino de Deus como missionário. Eu fui formado como missionário e depois de formado como missionário, pela graça do Senhor, Deus pôde me levar em lugares que eu jamais imaginaria. Durante esse tempo de ministério, Deus trabalhou fortemente comigo. Eu já tinha feito o curso de Libras e Deus me deu a chance de ensinar aos alunos da escola de profetas também, da 10ª turma, o curso de língua de sinais. Mas na época que estudei na escola, né, até hoje,
foram 97 almas batizadas pelo trabalho missionário, né? Tive a chance de trabalhar no Ceará, trabalhei também no Pernambuco. Atualmente estou atuando como missionário aqui no Espírito Santo. Também Deus me deu a honra também, com um trabalho junto à escola, de me tornar naturopeuta, né? E trabalhar também no campo com tratamentos naturais. E eu passei a entender melhor quando a serva de Deus disse que a mensagem de saúde, ela é o braço direito de nossa mensagem. E quando você chega no campo de trabalho, você encontra pessoas doentes, pessoas que precisam de ajuda, e você vem com um método de saúde, isso abre grandes portas. Foram mais ou menos cerca de 8 evangelismos realizados, né? 8 evangelismos, mais de 7 semanas de oração, e mais de 200 estudos bíblicos já dados também. E eu louvo a Deus, porque hoje tenho 4 anos de adventista. E nesses 4 anos, Deus fez em minha vida o que eu nunca imaginaria. Tenho a certeza que Jesus está muito próximo de voltar. E esse testemunho que eu falo para você é para motivar você. Se eu não sei qual o seu estilo de vida, não sei qual foi e como é a sua, né? Como foi a sua infância, como é a sua vida com Deus. Mas uma coisa que eu tenho certeza, todo verdadeiro adventista tem um chamado. Também me chamava muita atenção na escola de profetas, a dependência que a escola tinha de Deus, né? Como um casal de missionários deixaram tudo lá nos Estados Unidos e montaram na sua própria casa uma escola, trazendo para dentro pessoas a qual eles não têm intimidade nem conhecem, montando e capacitando tremendos missionários que têm a maneira de pregar a palavra, que tem essa capacidade de trabalhar também com saúde, com esse preparo total que a escola dava. E também a escola ser sustentada por doações, né? Isso me chamava muita atenção, porque eu estudei na escola de profetas e eu sei que custava tempo, né? Os líderes eram... Isso eu observava bastante. Eles eram os últimos a dormirem e tenho certeza que também eram os primeiros a acordar. E tentando dar toda aquela assistência ali a nós e trazendo cada vez mais perto. Eu me senti muito mais próximo de Deus ali naquele lugar. E eu tenho certeza que a semente que foi semeada em meu coração, ela foi implantada em solo fértil. Por isso que meu testemunho é dividido em 2 ocasiões. Antes, né, de eu conhecer a escola e depois que eu conheci a escola de profetas. Tenho certeza que Jesus está muito próximo de voltar. E você que está aí do outro lado, que está ouvindo esse meu testemunho, eu quero motivar você. Não desista. Se você tem um sonho de ser missionário, se você já se inscreveu, espere em Deus. Tudo no tempo do Senhor. E tenha certeza, enquanto Jesus ainda não volta, você também aí, onde você está, você pode ser um missionário. Você pode sim levar almas a Jesus. Você pode sim pregar o Evangelho. E eu agradeço muito a Deus. Eu louvo ao nome do Senhor. Porque durante esse tempo de adventista, eu tenho certeza que a igreja me trouxe paz interior. Tenho certeza que essa é a igreja do Senhor. Que essa é a igreja que vai vencer. Que esse é o povo que vai vencer e vai pregar as 3 últimas mensagens a esse mundo condenado nesses últimos dias, dizendo para todo o universo que chegou a hora do juízo, que nós devemos adorar a Deus que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Por isso que eu agradeço muito ao Senhor e digo para você, se você tem um desejo de ser missionário, não desista, vá em frente, lute pelos seus objetivos e Deus tem algo de bom para realizar na sua vida também, sabe? Às vezes a minha história de vida não pode ter chocado muito você, mas uma coisa que eu tenho certeza, você que está ouvindo essa mensagem, Deus também tem um chamado para a sua vida. Tenho certeza absoluta. O que você está fazendo aqui nesse mundo? Para que estamos aqui nesse mundo? Por que Deus nos criou? Para onde é que vamos? Sabe? Eu imagino que quando o Senhor Deus olha do céu, Ele não vê nenhum trabalho assim mais honroso
do que esse trabalho. É um trabalho que os anjos ansiavam fazer. E nós podemos realizar. Entrar literalmente no terreno de Satanás e despovoar o inferno e trazer almas para Cristo. Por isso que não é fácil. Não é fácil você sair das suas zonas de conforto, você ir em campos onde você não conhece para trazer almas. Mas eu tenho certeza que o poder de Deus é manifesto. Algumas pessoas dizem assim: é tão difícil crer em Deus. A maior prova que você pode dar para alguém que Deus existe é a experiência que você tem com Ele. E quando a gente entra em campo de trabalho assim, que leva o amor de Jesus às pessoas, que a gente dá estudo bíblico, sabe? Deus se manifesta de tal maneira e a gente pode ver que existe de fato um Deus Criador que cuida dos seus filhos e que esse mundo não foi abandonado. Então que Deus possa abençoar grandemente sua vida e que esse testemunho possa servir de motivação para você. Que Deus te fortaleça e que o Espírito de Deus possa guiar o seu coração também para estar junto de Jesus e aguardando a bendita esperança do Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe você. Ao colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi quando de ti me afastei e tão longe vaguei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronto estou para cumprir o teu querer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações, e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Eu entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixe ir. A tua companhia é o que jamais quero perder. Renova minha fé e me ensina a obedecer. E esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos, no poder transformador do teu perdão. Se não fosse a tua graça, não sei onde estaria. Te agradeço e te louvo por me dar mais uma chance. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações
Eu quero